E aí, Aninha? Feliz dia do amigo, querida. Fala, Andrei. Feliz dia do amigo, negão. Conheci um grande amigo. Tô falando baixinho porque as meninas já se recolheram, já estão dormindo. Espero que dê pra ouvir aí. Vamos lá. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, um grande amigo. Nele a gente pode confiar. Fala, Wayne, feliz dia do amigo, brother. Jesus, Jesus, um grande amigo. Nele a gente pode confiar. Ô, Betão, quanto tempo? Quanto tempo? Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome, grande Hipólito, é Jesus Cristo. Feliz dia do amigo, meu irmão. Tailã. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, um grande amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Você só pode ser feliz com Jesus no coração. Você só pode ser feliz com Jesus no coração. Você só pode ser feliz com Jesus no coração. Você só pode ser feliz com Jesus no coração. Vou falar rapidinho um pouquinho sobre amizade. Não queria deixar passar esse dia, já nos últimos minutos desse dia aqui. Geralmente essas lives estão sendo feitas pela manhã cedo. Mas acabou que hoje pela manhã não fiz. Eu fui ler alguma coisa sobre isso. Então acabou que o dia passou e a gente tá aqui, né? Mas vamos lá. Tem outra música também bonita, antes da gente partir para a conversa. Obrigado, Sarinha. Diz assim, ó. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder
que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Maravilha, que bom a gente poder ter amizade com Deus. E por que eu coloquei esse título aí, amizade desnecessária, né? Vamos ver se a gente consegue chegar a esse ponto, que foi uma peteca que foi levantada, um assunto, uma abordagem que foi levantada pelo C.S. Lewis, né? Então a gente vai falar sobre isso, mas obviamente, né, claro, que a gente vai partir aí do Evangelho do Senhor Jesus, né? Existem muitos textos bíblicos, né? Vão interagindo aí, viu, gente? O que vocês têm a falar aí sobre amizade? Existem muitos textos bíblicos que falam sobre amizade, né? E eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, em Eclesiastes capítulo 4, de 9 a 12, diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que tiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Um outro texto também que é muito conhecido, né, na palavra é Provérbios 17, que diz: em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Isso aqui já revela duas grandes verdades a respeito da amizade, né? Que a amizade ela perdura com o tempo, ela não está muito sujeita a essas, né, vamos dizer assim, esses altos e baixos. Uma amizade verdadeira, profunda, né? Mesmo quando a vida traz os reveses, as dificuldades, ela é uma amizade que ela vai perseverando, né, em todo o tempo. Ela não varia muito porque a gente varia, porque a gente falha, ou porque a gente erra com o outro, ou porque a gente tropeça em alguma coisa. A amizade verdadeira ela é uma coisa realmente muito, muito diferente de tudo, né? 1 Coríntios 15, 33 também fala sobre como as amizades, quando mal conduzidas, podem trazer péssimas consequências. Diz assim: não vos enganeis, as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Provérbios ainda, né, 27, diz que Provérbios 27, 6, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, às vezes, a gente tem uma certa rejeição, né, a pessoas que falam coisas que nos firam, mas às vezes essas coisas que nos ferem são investidas de amor do amigo que também quer nos falar a verdade, como tem gente que às vezes quer só enganar e falar
lisonjas, né? E levar a coisa só para rasgação de seda e não fala a verdade, não comunica, né? Então, às vezes, uma amizade não significa a ausência de feridas, né? Mas existem feridas que são feitas, inclusive, por quem nos ama, e feridas que trazem restauração, cura, né? Para a nossa vida. Hipólito disse aqui, tem amigos que perdemos o contato por meses ou anos e quando nos reencontramos parece que vimos há pouquíssimo tempo, pois nada muda nem se enfraquece o laço dessa amizade. É verdade. Boa noite aí, Maria da Conceição, entre outras pessoas que estão aí. É verdade, verdade. Ainda há um texto em Tiago, né, capítulo 4, verso 4, que fala sobre a questão da amizade com Deus e a amizade com o mundo, que você não tem como conciliar as duas coisas, né? Diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, um contexto de amizade naturalmente vai gerar um contexto de inimizade, né? Se você, a partir do momento que você se torna, por exemplo, amigo de Deus, você vai se tornar inimigo do mundo. Até nas amizades, por exemplo, você tem uma amizade legal com alguém e aquela pessoa tem um problema e é odiada por alguém, você acaba também sendo odiado por ser amigo daquela pessoa que está com problemas ou está sendo odiada, né? É impressionante esse lance que a amizade gera. Mas o texto principal, né, que eu queria trazer hoje para nós aqui é João, capítulo 15. Ele é um texto interessantíssimo, um texto que a gente tem meditado muito nesse ano e tem revisitado ele de muitas formas, né? Aliás, a gente está em torno aí do Evangelho de João já há um bom tempo, meditando e falando sobre a suficiência de Cristo na nossa vida. Eu vou ler esse trechinho aqui. Sara Moreira está dizendo aqui, verdade. Os amigos que nos confrontam são os que mais nos fazem crescer. E são esses os que mais precisamos. Mas nem sempre entendemos isso, verdade. Verdade. Vou lá então ler o texto de João 15, de 12 a 17. Diz assim, o meu mandamento é esse, o Senhor Jesus falando. Meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Olha só. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Palavra linda do Senhor Jesus. João capítulo 15, depois se você quiser ler aí. Beto está dizendo aqui, ser amigo é interpretar olhares, é entender silêncios, é ter compreensão, perdoar os erros, guardar segredos, prevenir quedas. Bom, não dá para ler tudo, porque o comentário não aparece por inteiro aqui para mim, mas enfim, li um pedacinho aí do comentário de Beto. Uma amizade tem praticamente assim duas maneiras de você encarar a amizade. Existe aquela amizade ocasional, né, que tipo uma amizade que aconteceu por conta de uma coisa ali no momento. Você encontrou alguém em um lugar e de repente você gostou da companhia daquela pessoa
e dar risada, ou estava fazendo algo ali em conjunto, ou de repente porque você tem algum determinado interesse, né? Aquela, você desenvolve aquele laço ali de amizade com alguém, né? Essas amizades, elas geralmente têm um nível de profundidade menor, tem uma duração menor, até quem não chame isso de amizade. E existe aquela amizade profunda, né? Que é sobre essa amizade que eu coloquei aí o título hoje do nosso vídeo. É aquela amizade desnecessária, né? O que é que eu gostaria de dizer que isso? Veja o que é que Jesus fala sobre a questão da amizade. Ele diz assim: não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês, né? Então, assim, que necessidade teria? Não foi por necessidade, não é isso? Nós reconhecemos que precisamos de Jesus, né? Que temos a necessidade dele como nosso Senhor e Salvador. Isso é normal. Porém, será que a nossa vida com Jesus ela deve se perpetuar, ou a caminhada deve continuar por conta dessa mesma necessidade? Eu acho que não, né? Eu acho que a amizade ela vai encontrando profundidade quando ela se desincumbe da sua necessidade, né? Ou da necessidade de um, do outro ou de ambos, né? Por isso que a palavra do Senhor nos diz que Deus prova o seu amor por nós em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, há uma desarticulação de Deus de qualquer mecanismo de barganha, de troca de favores, no estabelecimento, na profundidade da amizade que a gente tem que ter com Ele. E isso acontece também, obviamente, de forma mais imperfeita entre nós, né, seres humanos, entre nós homens, né? Geralmente uma amizade ela surge não porque uma amizade desse modelo que eu estou falando, não aquela amizade ocasional, né, interessada, porque a amizade interessada ela geralmente acontece quando um está olhando para o outro no sentido de que tem interesse em algo que o outro possa dar ou fornecer. Como eu estou falando, não é que isso seja errado, mas a continuidade da relação só fundamentada nisso não tem crescimento, não tem avanço. A verdadeira amizade não é um olhando para o que o outro pode fornecer, mas aqueles dois amigos, amigas ou como seja, possam encontrar um interesse em comum, né? Sei lá, vamos dizer, pode ser uma coisa esdrúxula, né? Eu gosto de canivete, aí conheço alguém que gosta também de canivete, né? Sei lá, aí aquela pessoa, um gosta de cachorro, eu também gosto de cachorro, então de repente uma amizade pode surgir dentro desse contexto, né? Porque você vai começar a não buscar interesses no outro, mas vocês vão ter um interesse em comum. É por isso que eu digo que, eu sempre costumo dizer que o reino de Deus, ele realmente tem um grande potencial e acho que Deus criou o reino dele realmente para ser um reino de amigos. Porque Deus nos dá a todos um propósito, um interesse em comum, né? Viver para a glória de Deus, fazer com que o amor dele seja conhecido por todas as pessoas, servir ao nosso próximo. Então, quando você tem isso como centro da sua vida, por exemplo, se eu e você temos a Jesus como único e suficiente Senhor, Salvador da nossa vida, e viver para Ele, existe uma grande possibilidade da gente conseguir viver uma amizade genuína, verdadeira, uma amizade real, né? Infelizmente, dentro do contexto religioso, outras questões podem acontecer, as quais muitas vezes prejudicam o desenvolvimento ou até o nascimento de verdadeiras
amizades. Porém, eu acredito que Deus possa gerar, quando pessoas têm algo em comum ali, uma amizade verdadeira. Alex, e a amizade por si só, ela é sempre boa? Esse é um lance realmente estranho da amizade, porque assim, a amizade ela pode criar um modelo de cumplicidade, né? Uma amizade verdadeira pode gerar um modelo de cumplicidade para o mal, né? Você vê que existem, não sei se você já percebeu, você vê pessoas marginais, traficantes ou pessoas de gangues e tal, que criam um vínculo, né, de amizade profundo, fiel, altamente fiel, a ponto de realmente dar a vida uns pelos outros e tal. Porém, tudo isso dentro de um contexto, vamos dizer assim, criminoso, né? Para fazer aquilo que não é do bem, né? Vamos dizer assim, não é bom. Então, veja que a amizade é uma coisa tão profunda que ela pode, inclusive, ser utilizada de forma má, né? Então, uma coisa que a amizade ela não está muito, ela não tem em primeira instância ela não tem em primeira instância um propósito de fazer algo. Ela simplesmente tem o prazer na própria companhia. O que é que Jesus fala em João capítulo 15, que ele vai chegando nessa parte já mais adiante aí, que a gente leu? Ele começa falando sobre a videira, o agricultor, o ramo, que o ramo não tem como dar fruto se não estiver ligado na videira. E Jesus fala mais sobre a questão da permanência dele, e de como é essa permanência que naturalmente, consequentemente, gerará frutos, mas que na verdade o propósito da gente não deve estar focado na frutificação, mas sim na permanência nele, na permanência na palavra dele. É por isso que aqui ele vai dizer assim, ó, nesse mesmo texto ele diz assim, aquele que tem o meu mandamento e os guarda, esse aqui me ama. Ele diz assim, olha, vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Parece até estranho isso, parece que Jesus está fazendo um jogo de interesse, ou está tentando nos controlar, nos manipular, mas na verdade não é isso. Na verdade o que é que ele está dizendo? Olha, eu sou seu amigo, mas você precisa reconhecer que eu sou seu amigo perfeito. Ou seja, diferente de você, a minha vontade para você é perfeita, e eu sei sobre você e sobre sua vida mais do que você mesmo sabe. Então assim, para a gente evitar que você leve a nossa relação de forma errada, tentando sempre buscar os seus próprios interesses, busque obedecer o que eu te falo e as outras coisas virão naturalmente, serão acrescentadas. Então Jesus quebra tenta mostrar que para a gente quebrar essa maneira, às vezes imperfeita nossa, de conduzir a relação interessadamente, ele fala assim, me obedeça, faça a minha vontade, faça aquilo que eu quero, as outras coisas serão acrescentadas. E vamos viver nessa plenitude da companhia, de estar juntos e fazer aquilo que precisa ser feito nesse mundo. Porque na verdade, quando Jesus fala assim, faça o que eu vos mando, o que é que Jesus está falando? Se você se permitir nisso, se você deixar essa minha glória resplandecer em você, isso vai trazer resultados para o mundo. Apesar de que, como eu estava lhe falando, o resultado não tem que ser a nossa perspectiva, mas sim o permanecer nele, né? E ele fala assim, eu quero que quando vocês deem fruto, o fruto de vocês também permaneça. Então, veja que sempre a ênfase de Jesus no texto está na questão da permanência e não necessariamente, né, no frutificar. Né? Às vezes eu faço uma ilustração e digo assim, poxa,
será que uma jaqueira faz força para dar fruto? Não, o fruto é consequência natural, espontânea, simplesmente da vida da jaqueira. Né? Então a mesma coisa, se a gente tiver no Senhor, frutos virão, mas a amizade com o Senhor ela não deve existir pensando nisso. Inclusive tem um texto que Jesus diz assim, olha, lá no último dia vai acontecer uma coisa interessante. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Em teu nome eu produzi tal resultado. E Jesus vai dizer assim, não vos conheço. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isso é para a gente compreender que Jesus não está conosco ou não veio para fazer uma troca de interesses. Né? Pelo contrário, a entrega dele foi para restaurar a relação de forma graciosa, perfeita, maravilhosa, desincumbida, entre aspas, desnecessária, ou seja, fora da necessidade. Lembra do que aconteceu naquela situação quando Jesus curou 10 leprosos? Jesus curou 10 leprosos. Será que Jesus curou 10 leprosos porque Jesus tinha necessidade? Ou porque simplesmente Jesus estava revelando aquilo que ele era, a sua glória, o seu amor, o seu cuidado ali? E você vê que dos 10 que foram curados, somente um voltou para agradecer. E aquele que voltou para agradecer, Jesus disse, cadê os outros 9? Nenhum deles voltou para dar glória a Deus? Ou seja, Jesus quer que a gente viva não em torno dos interesses, mas para a glória de Deus. Para que o nome de Deus seja glorificado. Né? Aquele que voltou, ele diz, a tua fé te salvou. Ele nos amou primeiro, está aqui dizendo Hipólito aqui, né? Algumas pessoas participando aqui. Sara disse, Deus, o Senhor diz isso porque ele sabe o que é melhor para nós, amém? Hipólito diz, verdade, Jesus nos amou primeiro e nos escolheu como amigos, cabe a cada um entender o que ele quer e também amor e fidelidade de nossa parte em reconhecermos. Não dá para ler tudo aqui porque não aparece. Aí, veja aquele que voltou e agradeceu, se prostrou, Jesus disse, tua fé te salvou. Ou seja, enquanto todos estavam com a enfermidade e clamavam, você percebe que há uma dimensão de necessidade de Jesus. Tipo, eu preciso dele porque eu preciso receber cura. Amém. Jesus não tem problema com isso, até mesmo porque ele é abençoador, o poder dele flui, ele quer nos abençoar. Porém, a gente precisa ir para uma dimensão mais profunda, ou seja, quando acaba a utilidade, a necessidade, a gente ainda é amigo, né? Quando acaba o processo da necessidade, das utilidades, ainda somos amigos, ainda temos amizade? Não temos, né? É isso que a gente precisa pensar sobre essa questão da amizade. Quer ver uma outra coisa que é também interessante, que vale a pena a gente falar? Há um trechinho nesse livro, chama-se Os Quatro Amores, né, do Lewis, que ele fala sobre, uma das coisas que ele fala da amizade. A amizade, ela não necessariamente, ela começa no sim, ela tem o interesse inicial de que aquelas pessoas que estão ali se moldem para estar ali. Né? A verdadeira amizade, ela admite que cada um seja aquilo que de fato é. Né? Então, muitas vezes, quando a gente está num contexto de amizade, onde a gente está tendo que forjar uma coisa, e às vezes a gente quer até desenvolver esse modelo de amizade com Deus, não é isso que Deus deseja. A gente precisa, acima de tudo, ter sinceridade. E a gente precisa se desincumbir dessa coisa de querer ser mais do que somos ou menos do que somos, apenas ser ali, como é que se diz? Apenas sermos nós mesmos. Né?
o, o, do mesmo jeito que duas pessoas, né, que são, vamos dizer, marido e mulher, amantes ali, que estão juntos, né, precisam desnudar os seus corpos, né, no momento de intimidade. O contexto de amizade tem que ser um desnudar de alma, né? Um desnudar da mente, do coração, uma sinceridade. Cada um de nós ser exatamente quem a gente é. E dentro é uma transparência, exatamente. E dentro desse contexto de amizade é onde começa a acontecer um processo interessante, que é esse mútuo desenvolvimento, né? É como se 1 mais 1 começasse a ficar sendo mais do que 2. É uma matemática meio estranha, mas é um desenrolar diferente, realmente, né? É muito, muito interessante. O que mais que a gente pode... O que mais que a gente poderia pensar? Por exemplo, quando você tem uma amizade verdadeira, ela deseja que outras pessoas alcancem aquilo também, né? Vivam aquilo. Não é que ela está... não é que inicialmente ela está disposta a fazer amizade em qualquer contexto. Tipo, se duas pessoas, né, têm amizade, elas têm um contexto de amizade que foi gerado em torno de uma perspectiva de vida, de uma situação. Por isso que a Bíblia diz aqui que na angústia nasce o irmão, porque naquele momento de angústia, quando alguém partilhou da sua angústia, aquilo ali gera um laço muito forte, né? Uma profundidade muito grande, porque houve alguém que partilhasse, ou que sentisse o mesmo que você, ou que estivesse ali olhando na mesma direção. Então, assim, quando você vive essa amizade dessa forma, você gostaria que outros também conhecessem essa amizade, quando ela é uma amizade sadia. É como se você andasse, né, encontrasse um tesouro e de repente você descobrisse que uma outra pessoa também achou um tesouro igual ao que você achou, né? E você desejaria que outras pessoas vivessem essa mesma experiência, e que você conseguisse então viver essa troca singela de informações, de conversa, às vezes até de falar bobagens mesmo. A amizade não tem muito essa cobrança. A amizade, ela não varia muito quando a gente está mal ou bem. Tipo, os nossos amigos, eles não estão ali primeiro para nos julgar de nada, né? O amigo é aquele que ouve, que procura compreender, que é paciente, tolerante, que caminha, que não vai se afastar de você imediatamente porque você, de repente, pisou na bola de alguma forma, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa realmente pensar nessa questão de como viver a amizade além dos contextos da necessidade, do interesse, da utilidade, né? Então, por isso que a amizade é desnecessária. O que mais que eu poderia dizer? Quer ver uma coisa? Não é que o amigo não esteja ali caso a coisa precise dele. É interessante, a amizade real, quanto mais você exige dela, parece que ela ganha uma força que pode arrastar um turbilhão, né? Por isso que Jesus diz assim, ó, não existe maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Ou seja, no momento em que a tensão foi tremenda, foi terrível para tentar puxar para o afastamento, Jesus deu a vida dele por nós. Então a gente também precisa, de alguma forma, dar a nossa vida. O amor que a gente precisa viver uns com os outros é um amor sacrificial, porque em algum momento, quando isso exigir, esse contexto vai se apresentar, né? Apesar da amizade, ela não está tensionada por nada,
o tempo todo por aquelas obrigatoriedades todas, né? Quando o momento exige, ela se fortalece e ganha essa dimensão de cumprir esse vínculo, esse laço salvador um do outro, né? O que mais que eu poderia falar, né? É que a amizade, ela não aprisiona, né? Quando eu falei ali da questão de que às vezes a gente tem uma amizade muito egoísta, a gente não sabe partilhar, a gente fica muito felícia, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes a gente não quer partilhar, a gente quer só para nós. E a amizade precisa ser partilhada. E a gente precisa entender que mesmo a gente tendo amizade, cada um está vivendo os seus contextos de vida, né? Que a amizade não é simplesmente... A amizade requer convivência, requer companheirismo, mas não requer você viver continuamente dentro da casa um do outro, né? Às vezes até isso é prejudicial, né? A palavra de Deus diz que a gente não deve ficar se demorando muito na casa do nosso amigo, do nosso próximo, né? A gente tem que ser vigilante com relação a isso. Não imaginar que a amizade vai depender disso. Claro, ela depende de algum certo contexto de convivência ou de um interesse em comum, né? Focalizar em algo assim, né? Mas ela também não aprisiona. Ela admite que cada um viva a sua vida e ela engrandece a vida, né? Ela é desnecessária, mas ao mesmo tempo ela é valorosa, né? Vamos dizer assim. O que mais que eu separei aqui para falar sobre isso? Deixa eu ver. A frase que fala sobre essa questão da amizade desnecessária, fala assim: a amizade ela é tão desnecessária quanto do C.S. Lewis, né? C.S. Lewis. A amizade é tão desnecessária quanto a filosofia, a arte, o próprio universo, pois Deus não precisava criar. Ela não tem valor de sobrevivência, ou seja, não precisa da amizade para as pessoas sobreviverem. Porém, ela agrega valor à sobrevivência, como eu estava falando, ela embeleza a vida, né? É interessante isso. O Senhor Jesus, ele nos ensinou muita coisa sobre amizade. Se você vai olhando sobre a vida de Jesus, você vai ver que ele procurava ser um pouco mais conveniente. O amor verdadeiro, ele não se porta inconvenientemente, né? Ele não fica expondo o outro ao ridículo, né? Ali, num contexto de amizade, há um respeito, né? Até as brincadeiras e gozações que podem surgir dentro do contexto de amizade, elas só surgem dentro de uma esfera de admissão e não numa esfera de um procurar sobrepor ou menosprezar o outro, né? Jesus, uma outra coisa interessante sobre Jesus e que a gente precisa aprender com relação à amizade é que amigo é amigo, né? Então Jesus ele não faz amizade, ele não quer ter amizade com fulano e não quer ter com Beltrano. Você fala assim: Alex, será que eu posso ser amigo de Jesus? Claro, Jesus quer ser amigo de todos nós, né? É desejo dele cultivar uma relação de amor e amizade. Outra coisa, Jesus era totalmente um cara aberto. Os discípulos começaram a conhecer a ele e falaram assim: mestre, aonde é que você mora? Ele disse: vem e vê. É uma pessoa acessível, uma pessoa agradável, uma pessoa que tinha um bom senso de humor, né? Que não ficava encrencando com tudo, que conseguia enxergar que a relação vai muito mais além do que somente críticas, né? Ele continua sendo acessível. Por exemplo, a gente está aqui agora, que horas são agora? Já deu meia-noite? Não. Ele está acessível. Ele está acessível quando você acorda desesperado de madrugada, tem um sonho ruim, ou desperta, ou está muito preocupado com alguma coisa. Em todo momento, nós podemos ir a Ele e Ele está disponível. Como é que eu vou a Ele, Alex? Vá a Ele em oração.
com seu coração sincero. Ah, não sei orar. Ore, converse com Ele. Fale, Senhor Jesus, ou Pai Santo, sei lá, Senhor, meu amigo Jesus, eu vim a Ti porque eu preciso conversar um pouco com você e conversar com Ele, sei lá. Apresenta a tua oração, a tua vida diante dEle, conversa com Ele. Né? Uma outra coisa que você vai ver em Jesus é que Jesus não ficava colocando barreira para as pessoas chegar nele. Né? Às vezes a gente quer fazer amizade com as pessoas e a gente já quer transformar a pessoa imediatamente. Né? A gente já quer que a pessoa seja aquilo que a gente quer. Apesar de Jesus, olha, Jesus é um amigo perfeito, apesar dele saber o que é melhor para nós e saber exatamente o que é que ele tem que dizer para a gente a respeito das nossas mudanças, e de muitas vezes ele dizer, ele não ameaça a nossa amizade porque a gente ainda não conseguiu mudar. Ele vai caminhando e vai perdoando e vai fazendo com que a gente compreenda que o amor dele é que vai nos constranger as transformações. E é o Espírito dele mesmo que vai nos capacitar a vivenciar a transformação que a gente quer vivenciar. Muitas vezes a gente está vivenciando amizades, contextos de amizades, que elas estão desconectadas do mover de Deus e do amor de Deus no mundo. Essas amizades a gente precisa rever. Né? Será que vale a pena eu manter um circuito de amizade que está me afastando do propósito de Deus, da minha amizade com Deus? Eu creio que não. A palavra do Senhor diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, a gente não pode ter amigos que não conhecem a Deus ou que não estejam... Não é isso que eu estou falando. É que a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de vínculo que a gente vai criando. Porque a amizade, ela gera um tipo de cumplicidade que de repente você vai estar desagradando a Deus para poder agradar aquele amigo ali. Se aquele amigo ou amiga for mais amigo ou amiga do que você é amigo de Deus. Então, a gente precisa realmente pensar e refletir sobre isso. Né? Temos amizades? Temos, mas o nosso principal amigo é o Senhor. Então, respeitar o outro como ele é, né? Respeitar a pessoa como ela é imprescindível na amizade. Se você não conseguir fazer isso, você dificilmente vai ter uma amizade real. Né? Ter aquela paciência, não ficar o tempo todo ficar apontando os defeitos da pessoa. Né? Às vezes realmente é difícil, porque você está ali vendo que a pessoa está quebrando a cara, ou que ela não está conseguindo desenrolar as coisas por causa disso, daquilo outro, e você conseguir ter paciência ali de caminhar, e às vezes numa conversa você evitar de apontar um defeito ou outro. Às vezes é difícil você conter isso, mas a gente precisa ir aprendendo a ser paciente, tolerante, e caminhando até que as coisas vão mudando na vida da pessoa. Né? O que a gente pode vivenciar, por exemplo, é você saber que quanto mais você caminha com uma pessoa, mais você vai se tornando parecida com ela. E é o que Jesus quer fazer com cada um de nós. Ele quer que a gente ande com ele para que através da vida dele, do caráter dele, o nosso caráter vá sendo transformado de dia em dia. Né? Outra coisa, Jesus acreditava nas pessoas. Eu falo isso direto. A gente nunca vai conseguir uma melhora do outro desacreditando. A gente só vai conseguir a melhora do outro crendo, acreditando no outro. Por isso que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 13 que o amor tudo crê. Então, se o amor tudo crê, você vai estar dentro de um processo de amizade, muitas vezes você vai estar se expondo a acreditar na vida daquela pessoa que ninguém mais acredita. Entendeu? Então, isso é outro desafio que Jesus fazia. Ele acreditava de fato nas pessoas. Né? Ele olhava para aquela pessoa que ninguém dava mais nada e ele dizia assim, não, eu acredito. Então, a gente pode viver isso também nas nossas relações. Outra coisa, queira ou não queira, né,
O, a amizade, ela precisa estar ali junto, né? Quando uma pessoa precisa, ela tem que estar junto. Mas uma amizade, ela não tem que ficar gerando superdependência, né? Tipo, no sentido de que você vai se tornar completamente dependente do outro, né? Sem ter sua própria vida, sem ter sua individualidade ou sem ter o seu próprio contexto de vida, né? Amizades não fazem isso, né? A amizade de Jesus conosco não nos incapacita, pelo contrário, só nos capacita a viver a nossa vida. Outra coisa, uma amizade verdadeira não fica expondo a vida do outro para outras pessoas. A pessoa é também uma confidente, né? Um amigo, ele é um confidente. O que acontece às vezes num contexto de amigos ali, fica ali, né? Tem uma blindagem ali no contexto de amizade que é interessante. Como eu falei, às vezes pode até ser por mal, espero que não, mas por bem a gente precisa aprender a guardar o segredo, a não ficar expondo uns aos outros. Quantas vezes até mesmo nos contextos ou familiares, ou de trabalho, e até mesmo da igreja, alguém nos confidencia alguma coisa e daqui a pouco a gente está falando daquilo para outras pessoas. Isso é muito feio, isso não faz parte de amizade. Isso faz parte de pessoas que têm um desejo de se sobrepor àquela da qual ela falou mal. Então a gente precisa aprender realmente a fazer isso. Você veja que quando tem um casal, o casal ele precisa de uma ambiência de intimidade, de particularidade, né? de privacidade. Já na amizade, não. Na amizade, a própria amizade, ela cria o contexto de particularidade. Você pode estar em qualquer lugar, mas quando você está com seu amigo, sua amiga, parece que aquilo ali se forma um novo universo ali, onde você consegue viver. Às vezes você tem que até tomar cuidado para nas suas conversas você não expandir muito, né? Outra coisa que fala nesse texto que a gente leu de Jesus é que ele falou assim, ó, eu já não vos chamo de servos, mas chamo de amigo. Entenda que Jesus não está falando aí, porque existem outros textos que Jesus chama eles de servos, né? Não é que Jesus não vai chamar a gente, não é que Jesus entenda que nós não somos servos dele como Senhor. Somos sim, mas ele está falando que o modelo que ele quer é que a gente compreenda que ele nos chama de amigos, mas que a gente não vai ficar trocando a liberdade por um tipo de libertinagem com ele. A relação com Jesus, ela precisa ser uma relação livre de liberdade, mas não uma relação de libertinagem. Não é porque ele está nos admitindo como seus amigos que nós devamos perder o temor e o respeito dele como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Aí o texto Hipólito colocou agora, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai tornei conhecido a vocês. Ou seja, amigo instrui o outro. Amigo não fica, guardando preciosidades que poderia tornar a vida do outro melhor. Não. Jesus disse, olha, eu estou transmitindo para vocês aquilo que o Pai me transmitiu. Então, uma verdadeira amizade, ela não, se ela descobriu um tesouro, ou se ela descobriu uma coisa boa, ela vai querer partilhar também para o outro. Ela não fica nessa de ficar guardando segredos, né? Escondendo coisas, no sentido de pensar assim, se eu conto isso para ele ou para ela, ele vai ficar agora no meu mesmo nível. Então, se você pensa de falar isso, se você fala isso, você vai pensar assim. Então, você tá pensando nessa coisa de níveis, né? Nenhum está por cima ou por baixo do outro, enquanto que a amizade precisa ser realmente uma coisa plana. Que Deus possa nos abençoar, né? A gente viu hoje aí essa notícia do falecimento aí do vocalista, né, Chester, da banda Linkin Park, e é uma coisa muito difícil, porque a gente tem visto que a depressão
tem atingido muito ultimamente, que esse lance de suicídio tem se tornado uma coisa difícil mesmo, muito ficando cada vez mais comum, né? O mundo, o amor tem se esfriado, as pessoas não têm vivido, têm deixado a perspectiva de buscar ao Senhor de lado, de estabelecer uma verdadeira amizade com o Senhor, porque assim, a verdade mesmo é que só o Senhor tem condições de nos sustentar e nos suportar, e só Ele tem condições de realmente trazer para nós um equilíbrio para a gente conseguir viver todos os demais contextos da nossa vida, né? E nós vivemos um momento onde toda essa maneira de viver que o mundo tem vivido de hoje tem feito com que as pessoas entrem num processo realmente de desesperança, de tristeza, de solidão, pode estar no meio de todo mundo, mas está infeliz, está insatisfeito com algo e às vezes não vai a Deus, às vezes vai procurar nas drogas ou até mesmo numa prática religiosa apenas, e não numa profunda amizade com Deus, no desenvolver da amizade com Deus. Vá a Deus. Eu não sei se você que está me assistindo aí ou vai assistir esse vídeo pode estar pensando em besteira, até tirar sua própria vida. Não faça isso não. Jesus já morreu na cruz para que você não precise fazer isso, para que você possa dar a você mesmo a liberdade de continuar e ver o agir de Deus na sua vida. Então, em nome de Jesus, desfaça esse pensamento e mergulhe nesse amor profundo de Deus por você. Mergulhe nessa intimidade com o Senhor que está disponível para você. Procure alguém, ligue para alguém, peça ajuda, partilhe, peça que alguma pessoa ore por você, né? E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de nós e que a gente possa, né? Primeiro, aproveitar essa oportunidade de termos sido reconciliados com Deus. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus levou a nossa culpa, tirou toda a culpa do processo para que a nossa amizade com Deus pudesse ser restabelecida. Então, arrependa-se, mude de direção, converta-se, receba o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como Senhor e Salvador da sua vida. Vá a Ele, entregue a sua vida para Ele e tudo vai ser diferente a partir de hoje. Porque com o verdadeiro amigo, o maior amigo de todos, Jesus, a nossa vida é diferente, muda tudo, é uma outra dimensão de vida realmente. É o convite que eu faço para você. E dentro disso, se você, estando em Jesus, você vai ter essa possibilidade maravilhosa também de vivenciar outros contextos de amizade, sem ser idólatra, sem abrir mão daquilo que Deus quer de você, por qualquer mau conselho, por qualquer mau caminho. Pelo contrário, você vai influenciar a vida dos teus amigos e eles serão também alcançados pelo amor do Senhor. Que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor nos abençoe. Pai, eu quero orar pela família desse cantor que se suicidou, que teve notoriedade, porque são tantos outros casos, Senhor, que às vezes a gente não toma conhecimento, mas que também aconteceram, e são tantas famílias que passam por isso, e tantas pessoas que já tentaram tirar sua própria vida, outras pessoas que estão pensando em fazer isso, e outras pessoas que muitas vezes até doentiamente são, nesse momento, assim, meio que inspiradas ou motivadas a tomar a mesma direção ou fazer o mesmo caminho. Senhor, em nome de Jesus, intervém, que haja, meu Deus, um penetrar do Teu Espírito Santo nessa mente, nesse coração, que haja, meu Deus, um vislumbre da Tua graça, do Teu amor, do Teu propósito, do Teu querer, Pai, e de como o Senhor é quem nos preenche, o Senhor é quem nos dá vida verdadeira. E que essa amizade desnecessária, vamos dizer assim, desincumbida, a gente aprenda a viver contigo, que a gente saiba que necessitamos, mas que não vivamos apenas em torno das necessidades, né? Que procuremos viver o Teu reino,
tua vontade, o teu querer, porque isso é o melhor para nós. Nós possamos, meu Deus, vivenciar isso de forma sublime, maravilhosa, e que isso venha libertar os nossos corações. Guarda os teus filhos, que aqueles que vão agora a Ti também buscando, orando, depois de ouvir esse vídeo, pensando em Ti, conversando contigo, Te encontrem, Te achem, que o Senhor se revele a cada um, Senhor, como o Senhor tem falado conosco e se revelado a nós. Muito obrigado, Pai. Abençoa, nos dá uma noite na Tua presença, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Tu sabes, ó Deus, nossa vida é Tua, mas a gente ainda tropeça em muitas coisas, e se não fosse a Tua paciência, a gente já nem conseguiria mais estar aqui. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia e o Teu amor. Pedimos perdão, purifica os nossos corações, as nossas mentes em Ti, e nos conduz, Pai, a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe a todos. Eu espero que eu tenha conseguido aí comunicar com você. Deus abençoe. Se você quiser aí dar um likezinho e compartilhar. Amém, tá bom? Que Deus abençoe. Aleluia. Tchau, tchau. Agora eu vou dormir. Boa noite, Inês. Valeu, Betão. Obrigado por ficar aí o tempão, hein? Sara, valeu por permanecer aí também. Deus abençoe. Hipólito, Deus abençoe. Amém. Leia, Deus abençoe. Vitor, Deus abençoe. Amém. Amém. Du, Deus abençoe, meu irmão. Se Deus permitir, amanhã, né? Logo mais às 9 aí, a gente tá junto conversando um pouco. Um abraço, gente. Fica na paz.